Nós abrimos o terceiro dia da ASCO com o Dr. Daniel Gimenez, que retornou para trazer mais novidades em câncer de mama. Doutor, bom dia. Tivemos um simpósio científico ontem avaliando biomarcadores que identificam a resistência primária a inibidores de CDK4 e CDK6. O que o senhor traz dessa aula? Bom, o que foi interessante é que foi o simpósio científico que abrigou vários estudos que tentaram avaliar alguns biomarcadores que consideram resistência primária a esses inibidores, palbociclib, o ribociclib e o abemaciclib. Então, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, a gente veio com informações que eles agregam muito ao tratamento. Então, o tempo livre de progressão, taxa de resposta, a metástase é muito maior. Mas aí o que acontece? Isso agregou um custo exageradíssimo e ao mesmo tempo a gente sabe também que assim, o acréscimo desses medicamentos pode agregar também efeitos colaterais que podem prejudicar a qualidade de vida desses pacientes. Então o que a gente observou é que com o tempo a gente foi agregando esses tratamentos, foi aumentando o custo, mas em alguns casos a gente tinha uma grande frustração de uma progressão logo em seguida. Então a gente achou que ia fazer um resultado extraordinário e não deu muito certo. E tinha uma progressão imediata ou uma progressão muito mais curta do que você imaginava, com tantos estudos e os resultados promissores. E aí, paralelamente, os estudos foram também analisando alterações genéticas que poderiam estar orquestrando essa progressão ou boicotando esse benefício, né? Então, ontem foi bem focado nesse tipo de assunto e aí foi detectado que alterações, ou seja, tem um gene muito famoso, P53, que todo mundo fala, e ele é um dos primeiros que foram descobertos em relação à carcinogênese e agressividade. No caso do câncer de mama também ele é importante. E foi observado que ele também, mutação dele, boicota o efeito dos inibidores CDK4 e 6. Teve uma outra alteração que não é bem uma mutação, mas assim, coleta de célula tumoral circulante ou DNA tumoral circulante, e observando uma queda nesse nível sérico dessas células tumorais, uma queda não muito expressiva, também proporciona uma certa resistência, mas aí já não mostra o que está boicotando, é só uma forma rápida de avaliar, uma forma mais dinâmica de a gente avaliar a resposta, mas também seria um fator de mau prognóstico, ou seja, acima de uma certa fração de célula tumoral circulante ou DNA tumoral circulante também seria desfavorável o uso desse tipo de medicamento. E tem um outro receptor de fator de crescimento de fibroblasto, que também num amplificado, ou seja, ele mais sofisticado, a doença mais sofisticada em termos genéticos, também proporcionou resistência primária. Então assim, então o que nós vamos fazer com isso? Como a gente pode melhorar? Hoje a gente não tem essa informação, mas por outro lado tem um lado muito importante, que é a sustentabilidade do sistema de saúde, que você poderia usar essas informações para não oferecer um medicamento que agrega tanto em custo. Tá? E na mesma linha, na mesma tarde, foi apresentada uma análise do Affinity, que é um estudo que foi apresentado há uns 2 anos atrás, aqui a gente até comentou, também comentamos o benefício supermarginal, é um benefício muito pequenininho e queria agregar um acréscimo gigantesco em termos de financeiros. Então a gente sempre ficou pensando qual é o grupo que poderia se beneficiar e ofertar o pertuzumab, junto com o trastuzumab no tratamento adjuvante do câncer de mama, mas é assim um nicho, em vez de fazer para todas as pacientes com linfonodo positivo e receptor hormonal negativo. Então, nessa análise do Affinity, foi observado que o infiltrado linfocitário tumoral acima de 70%, ou seja, um número muito alto, né, de infiltrado linfocitário, ou seja, é uma doença muito imunogênica, é que realmente se beneficiou. Daí a gente ter certeza absoluta
que a partir de hoje nós vamos realmente só indicar esse tratamento adjuvante para esse subgrupo, a gente ainda não sabe. Isso foi uma informação que foi apresentada, mas vem de encontro com a percepção que a gente tinha lá já na época. Falei assim, quem será? Talvez isso venha a vir de encontro. Tá? Já tem um estudo que foi apresentado há muito tempo atrás, de 9 semanas de trastuzumab versus nada, que foi um estudo finlandês, que já tinha mostrado isso, que o infiltrado linfocitário tumoral mostrava o benefício do Herceptin. E aí foi a lembrança que a gente teve que isso poderia ser aplicado no Affinity. E dito e feito, se aplicou. Então parece que só esse grupo que realmente vai se beneficiar do duplo bloqueio. Teve também a informação da via da PI3K, mas só foi em relação a prognóstico. De fato é de pior prognóstico, mas parece que não houve mudança em relação a oferecer o pertuzumab e melhorou o desempenho. Então talvez isso não seria uma forma de usar a mutação da PI3K ou a via alterada para associar ou não, mas mais o infiltrado linfocitário tumoral acima não de 70%, é 75%. Acho que uma mensagem importante que tem sido batida aqui durante a ASCO deste ano é justamente isso, que mais nem sempre significa um melhor desfecho, um acréscimo positivo ao tratamento. Não, exatamente, a gente sempre vem com a expectativa de melhorar os resultados, né, de aumentar as chances de cura, né, sempre buscar coisas melhores, mas eu acho também uma análise mais criteriosa e mais racional, tirando um pouco a emoção, né, do affair, da gente querer resolver os problemas, né, a gente também tem que pensar na sustentabilidade. Muito obrigada, Dr. Daniel. Acompanhem a nossa cobertura durante o dia, teremos muitas novidades, inclusive hoje com sessões plenárias.